Olá, nesta análise audiovisual vamos falar sobre anestesia para cirurgia robótica. O que o anestesiologista precisa conhecer sobre a plataforma Da Vinci? E por que cirurgia robótica? Porque ela mantém os benefícios da videolaparoscopia e agrega algumas tecnologias, como visão tridimensional e binocular, magnificação da imagem, tecnologia EndoWrist, que faz com que o movimento dos braços robóticos seja superior aos do punho humano, um filtro de 6 Hz que elimina o tremor das mãos do cirurgião e ergonomia para o cirurgião, que opera sentado num console e não paramentado. As plataformas mais utilizadas no mundo são a Da Vinci SI e XI. Elas são constituídas pelo carro cirúrgico, a torre de visão óptica tridimensional e o console, onde o cirurgião fica sentado e realiza a cirurgia. O assistente SynC fica em campo e faz a troca das pinças durante a cirurgia. A plataforma SI evoluiu para a plataforma XI com grandes melhoras tanto nos movimentos dos braços robóticos quanto na acoplagem do robô e permite também uma movimentação da mesa cirúrgica sincronizada com o robô, que era impossível na plataforma SI. O robô é uma aparelhagem volumosa que limita um pouco a atuação do anestesista na sala cirúrgica. Em algumas especialidades isso acentua, por exemplo, na cirurgia transoral, como nessa figura. O robô realiza movimentos de grande amplitude, então é necessário posicionar adequadamente o paciente, acolchoar seus membros para que não haja nenhuma lesão. A acoplagem, o docking do robô pela cabeça, no caso das cirurgias de andar superior do abdômen, o carro robótico se aproxima da cabeça do paciente, então o anestesista tem que monitorar esse processo para que também não haja lesão. A cirurgia robótica muitas vezes trabalha com posições cirúrgicas extremas. Por isso, o paciente tem que ficar bem fixo na mesa cirúrgica, porque qualquer deslizamento do mesmo pode gerar danos potencialmente graves. Utilizamos rotineiramente esse dispositivo chamado de beanbag, que são grânulos que têm atração eletrostática que, uma vez aspirados, se moldam ao corpo do paciente. Esse dispositivo é preso na mesa e impede qualquer movimento do mesmo durante a cirurgia. A cirurgia robótica necessita de imobilidade, porque qualquer movimento inadvertido do paciente no intraoperatório pode gerar uma lesão potencialmente grave. Utilizamos rotineiramente o relaxamento neuromuscular profundo, com infusão contínua de relaxantes musculares. Os primeiros trabalhos nos Estados Unidos usavam o cisatracúrio, mas porque o FDA demorou a liberar o Sugamadex lá. Com o advento do Sugamadex, usamos os esteroides, o Vecurone ou o Rocurone em infusão contínua e revertemos de maneira efetiva ao final da cirurgia. Porém, a monitorização do bloqueio neuromuscular é essencial para garantir que o relaxamento muscular está profundo, quanto para se verificar se houve a reversão adequada do mesmo. Porém, o relaxamento muscular profundo aumenta a chance de lembrança intraoperatória. Por isso, a monitorização da consciência, seja com o índice biespectral ou com a entropia, é essencial. Cuidado devemos ter também com a analgesia, para que não haja aumento da chance de lembrança intraoperatória. As cirurgias robóticas no andar inferior do abdômen trabalham com Trendelenburg acentuado e pneumoperitônio, o que faz com que aumente a chance de seletivação do tubo após posicionamento do paciente e consequentes complicações ventilatórias. A insuflação do CO2 pode gerar bradicardia e assistolia, mas isso já é bem conhecido da videolaparoscopia. A pressão intracraniana, o seu aumento não é um problema, pois a reatividade do fluxo sanguíneo cerebral ao CO2 e a saturação tecidual de oxigênio cerebral ficam mantidos. A demanda miocárdica de oxigênio aumenta com o pneumoperitônio. Isso se dá devido a uma descarga simpática que ocorre. Devemos ter cuidado com os pacientes portadores de glaucoma que serão submetidos a cirurgias robóticas em andar inferior do abdômen. Quando se instala um pneumoperitônio de 15 mm de mercúrio com um Trendelenburg de 25 graus, detalhe que na cirurgia robótica trabalhamos com Trendelenburgs mais acentuados que isso, há um aumento de 13 mm de mercúrio na pressão intraocular. Os maiores preditores de aumento da pressão intraocular são o CO2 expirado
e duração cirúrgica. Então, pacientes portadores de glaucoma devem ser avaliados antes da cirurgia por um oftalmologista. E o exame que parece ser o padrão ouro de avaliação é a tomografia de coerência óptica, porque ela avalia o grau de afilamento que a retina apresenta secundária ao dano provocado pelo glaucoma. Nessa imagem, por exemplo, você vê essa área vermelha é uma área extremamente afilada e suscetível a problemas pós-operatórios. E qual seria o problema? Cegueira. Nos Estados Unidos, temos 3 casos de cegueira permanente associados à cirurgia robótica. Todos foram cirurgias muito prolongadas, acima de 8 horas. Pacientes com esse tipo de lesão devem ter contraindicação a qualquer cirurgia laparoscópica ou robótica em Trendelenburg forçado. Outras complicações conhecidas são dor orbitária e edema periorbitário, edema de córnea e de esclera, isso por sobrecarga hídrica, enfisema subcutâneo em até 4% dos pacientes, embolia gasosa, que na maioria das vezes é subclínica, mas pode ser potencialmente grave, tromboembolismo pulmonar é a maior causa de morte associada à cirurgia robótica no mundo, então deve-se ter atenção à profilaxia. Parada cardiorrespiratória, quando acontece, devemos desacoplar o robô antes do início da reanimação. Uma equipe treinada deve ser capaz de fazê-lo em menos de 1 minuto. Problemas associados ao funcionamento do robô podem acontecer, que podem levar ao cancelamento da cirurgia, a conversão para a cirurgia aberta ou laparoscópica e, em casos mais graves, algum dano ao paciente. Pode haver edema de vias aéreas em cirurgias prolongadas, sobretudo se não houve restrição hídrica. Devemos avaliar isso antes da extubação, com desinsuflação do balonete ou avaliação através de ultrassonografia. A cirurgia robótica dói? A resposta é que potencialmente sim. Apesar de haver menos estímulo álgico que a laparoscopia, algumas técnicas ainda usam afastadores, como no caso da cirurgia bariátrica, e há manipulação tecidual, apesar de menor que a laparoscopia. A técnica anestésica deve ser voltada, sim, para analgesia intra e pós-operatória, mas isso é assunto de uma futura análise audiovisual. Esta foi uma introdução à anestesia para a cirurgia robótica. Em breve, futuras análises audiovisuais serão publicadas sobre este tema. Mas se você tem alguma dúvida sobre esta análise audiovisual ou questões da sua prática clínica diária, mande para nós. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado!